gostaria de compartilhar nessa noite um pouco sobre a vida de Daniel. Daniel capítulo 1, verso 5. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Daniel foi um homem que teve uma decisão. A Bíblia usa essa expressão. Daniel decidiu não se contaminar. Nós estamos no primeiro capítulo de Daniel. A Bíblia começa a história de Daniel contando que tudo começa com uma decisão de não se contaminar. A palavra diz que o rei havia decidido a porção diária de cada um. E eu vejo isso de uma forma figurada também. Se nós não tivermos decisão pessoal, nós vamos comer do cardápio que o mundo nos oferece. Se nós não tivermos decisão pessoal, alguém vai fazer o nosso cardápio espiritual. Alguém vai fazer a seleção do que vai alimentar a minha vida, a minha visão de futuro, a minha rotina, os meus hábitos. Ali havia uma determinação, meu irmão, minha irmã. E a palavra diz que Daniel decidiu: o meu cardápio faço eu. Aquilo que alimenta a minha vida, o meu alimento espiritual, o alimento da minha fé, eu não vou pegar do que é mais conveniente ou do que é mais fácil. Eu vou escolher não me contaminar. Eu quero alimentar a minha vida com a palavra de Deus. Essa decisão agrada o coração de Deus. Quantas vezes hoje, ao longo do nosso dia, tem um cardápio determinado que nos é oferecido. Você pode ver, por exemplo, com redes sociais. Às vezes você usa uma rede social mais para acompanhar jornais, notícias, né? Tem uma rede social que eu uso mais para acompanhar jornal e notícia. Mas vira e mexe, entra coisa que não tem nada a ver com notícia e com jornal ali. Coisas ruins. E se nós não filtrarmos, se nós não rejeitarmos, sem perceber, a gente vai se alimentando da comida que a Babilônia sempre deixa acessível para nós. Talvez numa roda, né? Não, bispo, mas eu não estou nem conversando o que eles estão conversando ali. Mas às vezes os nossos ouvidos, ainda que a nossa boca não esteja falando, a gente está deixando aquela conversa entrar. E vai ouvindo, e depois a gente, talvez no momento que nem está perto daquela roda, começa a pensar em coisas que estavam falando, e aquilo vai entrando no coração, e aquilo se torna um alimento. Daniel teve uma decisão: eu não vou me contaminar, eu quero me santificar. Essa é a primeira coisa que a palavra de Deus nos fala de Daniel. Ele era um homem que queria andar perto de Deus. Ele era um homem que entendia o caminho da santificação. Ele era um homem que entendia que para estar mais perto de Deus, ser um instrumento de Deus, onde quer que ele estivesse, ele não podia comer da comida que todo mundo come. Ele não podia só fazer o que todo mundo faz. Era necessário um sacrifício, era necessário uma separação, era necessário uma distinção. E Deus honrou essa decisão de Daniel. É uma decisão pessoal. O diabo nunca vai nos ajudar a fazer uma escolha certa. Nunca. O mundo nunca vai nos ajudar a fazer uma escolha certa.
mas o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso amigo bem presente, Ele é Deus conosco, Ele é a voz que nos ajuda quando nós estamos desviando para um lado ou para o outro do caminho certo. Ele fala: ei, esse é o caminho que você deve andar. É essa voz. E nós estamos perto, né, de dias de jejum, dias de oração, dias de estarmos ainda mais perto de Deus, que nós possamos, talvez nesses dias agora, refletir o que é talvez, que eu tenho comido, simplesmente por conveniência, mas que não faz bem. Eu quero afastar isso da minha vida, esse hábito, esse costume, eu quero separar isso porque eu quero me santificar. Eu quero me consagrar mais a Deus. Daniel foi um homem que não pegou uma espada. Se você não vê Daniel brigando, lutando, como Davi fazia, nós não vemos embates físicos de Daniel, mas foi um homem extremamente usado por Deus, porque ele conhecia o poder da consagração. Seja às 7 da manhã, meio-dia, às 19 horas, seja o horário que for, mas se consagre, seja decidido. Ninguém vai facilitar, as coisas no trabalho não vão necessariamente ficar mais fáceis durante os próximos dias, talvez atritos vão até surgir num contexto familiar, mas a decisão é pessoal, entre eu e Deus. Quando Daniel falou: estou decidido, eu não quero isso, a primeira coisa que aconteceu foi que a pessoa que era responsável pela alimentação dele falou: não tem jeito, não tem jeito, é difícil, o rei não vai gostar. Aí Daniel falou: vamos fazer um teste. Faz um teste, meu irmão, vem a primeira semana, todo dia, tem certeza que a segunda você vai vir ainda mais motivado aqui para congregar. Vamos fazer um teste, 10 dias, ele falou. 10 dias, eu como esse tipo de alimento, legumes, quem ama os legumes aí, né? É bom, legume é bom, com a manteiguinha, né? Com alho, com azeite ali. Ele se separou, sentindo o cheiro talvez do manjar do lado. Você acha que Daniel não foi zombado nesses dias? O pessoal ali tudo do lado dele: e Daniel, olha aqui, ó, olha o que eu tenho. Mas você não pode, né? Você vive de legume. Você não pode, né? Você é crente. Você é cristão, não é? Discípulo. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Diga comigo: daqui 10 dias a gente se fala. Verso 15. Passado 10 dias, a aparência deles, de Daniel e dos seus 3 amigos, era melhor, e eles estavam mais nutridos, ou mais fortes, do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber, e passou a dar-lhes legumes. Todo mundo amou Daniel naquele dia. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência, e Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Aleluia. Esse verso nos mostra, o verso 15, que ao longo do tempo, passados os dias, a beleza e a força da consagração fica evidente. Começa com zombaria, com desprezo, mas meu irmão, daqui 1 ano, daqui 2 anos, se você olhar para a vida de alguém que se consagra a Deus, e olhar para a vida de alguém que não quis se consagrar a Deus, você vai ver a diferença, porque na consagração, cada vez mais ao longo da caminhada, fica evidente a aparência, a beleza e também a nutrição, a força. Então, se hoje você se sente fraco, né? Continua se consagrando ao Senhor, vai ficar evidente, porque é Ele que faz a diferença na nossa vida. E a palavra diz que eles começaram a influenciar aquele ambiente. A pessoa que se consagra a Deus, ela é um testemunho. Ela naturalmente, pelo seu modo de viver,
já começa a influenciar os outros, já começa a influenciar a família. Algumas pessoas talvez que no início tinham liberdade de chegar para falar algumas coisas que não agradam a Deus e talvez fazer algumas brincadeiras, quando a consagração é constante ao longo do tempo, essa liberdade vai diminuindo, o respeito vai aumentando e a conversa ao redor vai mudando. Quem já percebeu isso aí diz amém, né? A gente vai mudando o ambiente, não é pela força, não é pela imposição, é pela verdade da vida que estamos vivendo, pela palavra de Deus. A palavra diz que Deus deu a eles conhecimento, inteligência e deu a Daniel discernimento sobre visões e sonhos. Oh, Deus sempre dá algo mais para aquele que se consagra. Nesse momento aqui, quem conhece a história sabe que Nabucodonosor mais adiante vai ter um sonho que ninguém consegue revelar. Nesse momento não existia esse sonho. Nesse momento Daniel ainda não tinha um problema para ser resolvido, mas nesse momento nós acabamos de ler, Deus deu a Daniel discernimento de sonhos. Quando você se consagra, Deus está te capacitando hoje para situações que você vai enfrentar daqui 1 mês, 6 meses, quem sabe daqui anos, mas hoje Ele te dá o discernimento que será necessário. Às vezes a gente pensa, me consagrei, não mudou nada, não senti nada. Oh, meu irmão, Deus te deu, talvez você ainda não percebeu o que Ele te deu, mas Ele te deu algo que vai fazer diferença na sua vida. Daniel recebeu aquilo depois de consagração. E eu creio nas 3 unções que têm sido declaradas sobre a fonte da vida: poder, ousadia e sabedoria. Daniel foi um dos homens mais sábios da terra. Ele recebeu isso de Deus. E se você precisa de sabedoria, quem precisa de sabedoria aí levanta a sua mão e diz: eu preciso, Deus. O apóstolo Tiago diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, peça com fé, porque Ele não nega a sabedoria a quem Ele pede. Naquele momento Daniel recebeu algo que vinha do céu, um discernimento. Ele não sabia, talvez nem percebia direito o que tinha, não tinha muito contexto onde aplicar, mas já estava dentro dele. E a palavra diz no capítulo 2, verso 11, deixa eu só dar o contexto antes. O rei tem um pesadelo, fica inquieto com o pesadelo, isso bem depois, e ele fala lá para os seus sábios: o negócio é o seguinte, vocês vão ter que interpretar para mim o meu sonho, vocês vão ter que me explicar o que significa o meu sonho. Aí, sabedoria carnal, os sábios já tinham combinado, qualquer coisa que ele falar, a gente alinha uma interpretação aqui, e a gente salva a nossa cabeça, né? Vamos mentir para o rei, vamos resolver o nosso problema. O rei percebeu o nível de assessoria que ele tinha, misericórdia, quem não quer assessor assim, né? Assessoria do inferno. O rei percebeu aquilo e falou: o negócio é o seguinte, eu não quero a sua interpretação, quero que vocês me digam qual foi o meu sonho. Hey. Literalmente, adivinhe o que eu estou pensando e dê 2 exemplos. Ninguém conseguiu. Verso 11, capítulo 2. O que o rei exige é difícil, e ninguém é capaz de declará-lo ao rei, senão os deuses que não moram junto aos mortais. Então o rei se irou muito e se enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Daniel e seus companheiros foram procurados para serem mortos. Quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. Ele disse a Arioque, oficial do rei: por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel.
Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar a interpretação. Meu irmão, Daniel estava correndo um risco de vida, tinha um decreto de morte. Eu quero declarar sobre a sua vida que nessa noite Deus está quebrando decretos de morte, seja enfermidade, seja violência, seja um laço de acidente, em nome de Jesus, pela oração da igreja, pela declaração da igreja, nós declaramos que esses decretos estão quebrados. Daniel percebeu que tinha um decreto de morte sobre ele, sobre os seus amigos, sobre aquele povo com quem ele vivia. E ele entendeu então que o problema era por causa do sonho do rei. Creio eu que nessa hora Daniel se lembra, naquela época ali que eu me consagrei, que eu fiz aquele jejum, eu recebi um discernimento de Deus. Eu recebi um dom de Deus, que Ele me chamou, Deus me chamou, Ele me deu isso, a capacidade de discernir sonhos. Eu creio que ele se lembra dessa chave, e quando ele se lembra disso, aí entra a fé, ousadia. Uma coisa é a gente saber que recebeu a unção, outra coisa é a gente agir debaixo da unção. Daniel entendeu, foi para um tempo como esse. Eu não estou aqui por acaso. Se eu não brilhar a luz de Deus, eu vou morrer como qualquer um aqui na Babilônia. Mas se eu dispuser a minha vida para fazer a vontade de Deus, a glória de Deus vai se revelar aqui nesse lugar. Ele falou para o servo, para Arioque, né? Com sensatez e prudência. Oh, aleluia. Irmãos, quando a nossa vida está em risco, se tem coisa que é difícil da gente ter, é sensatez e prudência. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda nisso. Ele chegou lá, tranquilo, Arioque, me dá um tempo. Quem quer ter essa sensatez assim, né? Essa confiança em Deus, tremendo por dentro, mas tranquilo, Arioque, me dá um tempo, vai ser resolvido. E aí depois disso, Daniel no verso 17, então ele voltou para casa, contou o caso a seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Daniel tinha uma casa de oração, Daniel tinha amigos de oração, ele sabia dos problemas, ele sabia da unção, mas ele sabia que para que ele pudesse viver plenamente a vontade de Deus, ele precisava ter um lugar de refúgio, um lugar em que junto com outros ele poderia buscar Deus. Correu para casa de oração com seus amigos. Nós estamos aqui num lugar de oração. A Igreja Fonte da Vida é uma casa de irmãos de oração. Foram pedir misericórdia a Deus. Deus, se não for o Senhor agora, já era. Já era. E eles clamaram. E eles buscaram a Deus. E Deus é maravilhoso. Quando a igreja se reúne para orar, Deus ouve a oração. Quando Pedro estava preso, com vários guardas o cercando, algemado, a palavra diz que a igreja estava orando e Deus estava respondendo a oração. Eu creio que nessa noite Deus está libertando alguém por quem você está orando, porque essa casa é um lugar de oração. Eu creio que nessa noite Deus está dando sabedoria para você que tem uma decisão difícil a ser tomada nessa noite, porque essa é uma casa de oração. Clamaram sabedoria a Deus. E o verso 20, verso 19 diz: então o mistério foi revelado a Daniel. Numa visão de noite, Daniel louvou o Deus do céu. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e a luz mora com Ele. Ó Deus de meus pais, a Ti dou graças e louvor,
porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Aleluia, que você receba a sabedoria que você tem pedido para Deus, talvez para liderar seus filhos, para conduzir seu casamento, para conduzir a sua empresa, para lidar numa situação profissional difícil, uma perseguição talvez pela qual você está passando, uma situação que você precisa de uma sabedoria, uma capacidade técnica para resolver, que você receba essa sabedoria que vem do céu, porque Ele revela o escondido. Daniel creu, eu recebi, aleluia. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor me deu sabedoria. Oh, irmãos, Salomão fala muito sobre a sabedoria, sobre o conhecimento. Ele fala que o homem tem que buscar sabedoria e conhecimento mais do que dinheiro, mais do que ouro, porque a sabedoria vai trazer o ouro com ela. E Daniel está falando: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me deu sabedoria. Quantos podem reconhecer que em alguma decisão difícil da sua vida, você teve a voz do Espírito Santo ali que te guiou? É maravilhoso isso, irmãos. Você vê que vem um sopro de Deus, né? Como Salomão naquele dia: nem dessa nem daquela, traz a espada. Que isso é loucura. Não, é sabedoria de Deus. Quando veio a espada, a verdade apareceu. Que o Senhor te dê essa sabedoria. Eu creio. O apóstolo tem ministrado isso, o apóstolo César tem ministrado isso. Vai sair da fonte da vida, daqui de Brasília, empreendedores com ideias, com soluções, que vão resolver problemas, que vão facilitar a vida das pessoas, que vão transformar a sociedade, porque nós estamos pedindo a Deus não só dinheiro, não só milagre, estamos pedindo sabedoria transformadora. Aleluia. Ele recebeu aquilo de Deus. E a palavra nos diz, no verso 27, e na presença do rei Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores lhe podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E aí ele segue e dá o relato do sonho. Daniel chega diante do rei Nabucodonosor e começa a testemunhar de Deus, testemunhar da sua fé. Eu creio que Deus está levantando irmãos e irmãs, e vai colocar diante de reis, vai colocar em esferas altas, vai colocar em lugares estratégicos, que você seja um testemunho do Deus que te colocou lá. Daniel chega lá e fala: olha, não tem sábio que pode revelar isso. Você me considera sábio, rei? Algum tempo atrás o rei tinha falado que Daniel era 10 vezes mais sábio do que qualquer outro ali. Você me considera sábio? A minha sabedoria não resolve isso. Mas existe um Deus no céu. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Deus a quem sirvo. E Ele é a solução para a angústia que você está passando. Em outras palavras, Daniel estava falando para o rei: você não consegue dormir, e a solução para a tua angústia, a solução para a tua inquietação de alma, só Deus tem. Está pregando uma esfera alta, que Deus nos dê oportunidades, mas que nós tenhamos a ousadia de glorificar Ele diante disso. E isso a gente começa fazendo onde está. Daniel começou fazendo lá, quando queriam definir o cardápio dele. Não, estou me santificando. Quando ele chegou diante do rei, eu continuo andando no caminho da santificação. Só Ele pode revelar. E Ele revela isso ao rei. Você conhece a história? O rei fica tocado, porque quando Deus se revela, a sabedoria de Deus, quando é revelada, ela toca corações. Eu creio que Deus está dando sabedoria nessa noite especial. E Deus
Deus não falha, meu irmão. Deus não falha. Você vai ter a sabedoria que precisa para esse momento chave da sua vida. Mais adiante, por causa do tempo, vamos para o verso 47. O rei respondeu a Daniel: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos presentes. Olha o que diz aí, que Salomão diz, a sabedoria traz tudo com ela, né? Ele deu muitos presentes especiais e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como superintendentes dos negócios da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte real. Deus começou a dar a riqueza da Babilônia na mão de Daniel. O melhor dessa terra é para a mão dos filhos de Deus, para aqueles que honram a Deus, para aqueles que não usam de meios errados para ter o seu sustento. E a palavra diz que Deus começou a dar a Daniel presentes, riqueza, poder, influência, porque ele começou desde o início andando no caminho da santificação, com uma casa de oração, com irmãos de fé. Quando ele chegou lá em cima, ele deu a glória a Deus. E eu gosto sempre de falar no verso 49, que Daniel era um instrumento de expansão do reino de Deus. Ele abriu portas para, como acabamos de ler, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel falou: rei, tem 3 ali, que podem muito bem servir nessas áreas aqui. Que nós não sejamos daqueles que, depois que Deus abre a porta para a gente fecha para ninguém passar. Fala comigo: misericórdia. Seja a porta que ninguém abriu para você, meu irmão. Seja essa porta aberta para outros. A mesma porta que talvez alguém não abriu para você. Seja essa porta aberta. Só um parênteses aqui. Os 3 não eram só amigos de Daniel, né? Se você ler o início do capítulo, a palavra diz que eles estavam preparados, né? Não é só na amizade, tem a parte natural, tem a parte espiritual, mas que nós sejamos instrumentos de expansão do reino de Deus. Quando Deus abençoar a minha empresa, quando Deus abençoar os meus negócios, eu quero servir ainda mais a igreja com aquilo que Deus tem me dado. Eu não vou me afastar da igreja, não vou fechar a porta, pegar o meu presente de Deus e vou embora. Pelo contrário, eu quero que os recursos que Deus tem me dado, inclusive os financeiros, sejam usados para que o reino de Deus se expanda, para que outros sejam abençoados. Aleluia. Sabedoria. Tem alguém que precisa de sabedoria nessa noite ou só eu aqui? Sabedoria. A palavra diz que a sabedoria que vem de Deus não é carnal. É uma sabedoria sobrenatural, diferenciada. Vamos fechar os olhos, por favor. Pai, a Tua palavra é infalível. O Senhor deu a Daniel o que ele precisava, para o contexto que ele vivia. Nessa noite nós te pedimos, dê a cada irmão e cada irmã nessa noite sabedoria, meu Pai, para lidar, Deus, com a sua família, para conduzir sua casa. Sabedoria, meu Pai, para conduzir, Deus, uma empresa, um órgão público. Sabedoria para conduzir projetos. Sabedoria para glorificar o Senhor em situações tão extremas e difíceis. Pai, nós cremos na unção que foi liberada, cremos que Tu és a fonte de sabedoria, meu Pai, e nós pedimos nessa noite que o Senhor possa confirmar sobre cada um que está aqui nessa noite, aqueles que estão na transmissão conosco também. E mais uma vez nós declaramos que decretos malignos foram desfeitos nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.